E aí galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, sou eu, Lucas. E seguinte, hoje eu vou contar aqui a história, né, de um dos jogos que foram esquecidos com o tempo. A história é de Necomil. Necomil foi um jogo, gente, que foi lançado entre 2016, 2017, 2018, 2019, por aí, nesses anos aí. E ele é um jogo indie, gente, então obviamente ele não vai ter gráficos absurdos e uma lore tão complexa assim. Mas já aviso logo, nessa história vai abordar temas que podem ser, vamos dizer, complicados assim de se dizer para algumas pessoas e que pode ser muito sensível. Então já fica o aviso aí que tem vários outros vídeos aqui no canal para você ver. Então se você for sensível a o tipo de assunto que eu vou falar aqui, né, que seria essas coisas desse tipo, já sai do vídeo, tá? Não precisa ver, fique bem tranquilo, porque você não precisa ver o vídeo. Tem vários outros vídeos aqui bem mais de boa no canal. Então se você for sensível, não veja esse vídeo, tá? Mas se você for sensível e quiser ficar, por mim tudo bem, a escolha é sua. Mas bom, vamos começar a história. A história começa com uma família. Essa família era composta por 4 gatos. Uma mãe, um pai, uma gatinha e o Necomil. Necomil era uma criança muito enérgica, muito tranquila, muito feliz e que gostava de passar tempo com a família, principalmente com o pai, já que o pai trabalhava muito. Ele consertava encanamento de pias. Mas em um dia aconteceu algo muito trágico. O pai dele, enquanto ele voltava para casa, ele acabou sendo atropelado por um carro. E a mãe do Neco, após saber disso, ela foi correndo no hospital para ajudar o pai do Neco, mas infelizmente ele não resistiu. Então no momento que a mãe chegou em casa, ela ficou muito brava, muito triste, e ela entrou em depressão. E ela começou a beber bastante, beber muito, e começou a descontar toda a raiva dela nos filhos, batendo neles e tal. Os vizinhos daquela região, que era muito pacata, então normalmente não acontecia esse tipo de coisa, começaram a suspeitar do que estava acontecendo, a agressão doméstica dentro da casa do Neco. Então tiraram o Neco da guarda da mãe dele e colocaram o Neco para adoção, e a irmã dele também. Após um tempo, o Neco ele continuou bem traumatizado com essas coisas que aconteciam, principalmente com a mãe dele. Então ele começou a ter pesadelos muito frequentes enquanto estava no orfanato. Nesse meio tempo, ele conheceu algumas pessoas que tentavam ajudar ele de alguma maneira, só que ele sempre ficava com medo delas. Eles sempre pensavam que essas pessoas podiam fazer o mal para ele. Ele ficou realmente bem amedrontado, ainda mais porque ele era uma criança de 4 ou 5 anos. E após isso tudo ter passado, ele finalmente foi adotado por um casal de cães. Que após isso eles foram se mudar para uma casa nova. E como o Neco ele era uma criança, tudo naquela casa era meio assustador, era meio diferente, porque era tudo novo. O Neco ele tinha que se acostumar com aquela casa, com os cômodos, por onde era o banheiro, onde era a cozinha, onde ficava o quarto dele. Era algo para ele se acostumar. Então como ele era uma criança, tudo aquilo era muito novo para ele. A mudança estava acontecendo enquanto o Neco ele encontra um brinquedo, um bonequinho que brilha no escuro. A mãe dele vê isso e vai perguntar para ele onde ele achou esse boneco. E ela fala que o boneco estava meio sujo. Então a mãe do Neco limpa o boneco e dá para ele, já que ele tem pesadelos, ele tem coisas assim, né, pesadelos, sonhos, e ele não consegue dormir no escuro. Então esse bonequinho, né, ele acende e vai ser ótimo para ele dormir. O pai dele, que é um cachorro meio husky das ideias, indica onde fica o banheiro para ele, já que o pai dele sabe que ele tem esses problemas aí de fazer xixi na cama e tal, porque ele é uma criancinha, gente. Então o pai do Neco mostra o banheiro para ele e fala para ele não ficar com medo durante a noite de vir para cá, porque é um corredor bem pequeno. Pequeno para o pai, que já sabe das coisas. Pro Neco, o corredor é tipo gigante, já porque a casa era meio assustadora, era algo muito novo para ele. O corredor fica gigante na visão do Neco. Durante a noite que começa o problema. Neco, ele começa a lembrar de todos os traumas que ele passou na vida dele e começa a ter pesadelos.
Esses pesadelos afetam bastante o Neco, pois ele fica muito amedrontado. A imaginação do Neco é muito fértil. Então, na imaginação do Neco, o bonequinho que acende começa a falar com ele, falando para ele não ter medo e usar algumas estratégias de como se livrar dos monstros, como tapando os ouvidos, fechando os olhos, não olhando para eles, coisas do tipo, ou até mesmo usando a luz do bichinho. E esse bichinho, esse ursinho aí, ele dá várias dicas de como lidar com essas situações de vários monstros diferentes. O Neco, ele tem que chegar a tempo no banheiro, porque senão ele vai fazer xixi nas calças e vai derramar pelo chão inteiro. Então os monstros não podem assustar ele. Enquanto isso, podemos ver um gato meio encapuzado andando no meio da rua de madrugada. Ele para em frente à casa do Neco e olha para os lados para ver se não tem ninguém vendo e entra dentro da casa do Neco. Você sabe o que isso significa? Eu vou contar. A mãe do Neco, ela fez meio que um acordo com um cara muito estranho que é tipo um cabrito. Esse cabrito deu um livro esquisito para ela, meio de feitiçaria, algo desse tipo. E provavelmente a mãe do Neco enfeitiçou a irmã do Neco. Sim, esse gato provavelmente é a irmã do Neco que tá indo sequestrar ele. E bom, ela vai tentar sequestrar o Neco de todas as maneiras possíveis. Mas no dia seguinte, o pai do Neco, ele tá andando na rua, no caso o pai adotivo. E ele encontra um cartaz de desaparecido, um amigo do Neco desapareceu. O Neco todos os dias está tendo vários problemas, tanto para se enturmar na escola, pois a professora anda notando que ele está desenhando muito na aula e ele não fica prestando muita atenção. Os pais adotivos do Neco, eles ficam muito preocupados com isso, pois as notas do Neco estão caindo e algumas coisas estão parecendo muito erradas para eles. Como por exemplo, ele faz desenhos das coisas que ele sonha durante a noite. E isso para eles é bem esquisito. O tempo se passa e aqui vemos que a irmã do Neco, no caso a suposta irmã do Neco, sequestrou o amiguinho do Neco. E obviamente a mãe do Neco, no caso a mãe biológica dele, ficou muito brava. Porque ela quer sequestrar um Neco de novo. Ela quer ter o Neco de novo, já que é o filho original dela. Então ela decide ela mesma fazer isso. É o aniversário do Neco. O Neco está muito feliz com o aniversário dele. A família e os amigos dele estavam tudo lá, tranquilo, na boa. Só que daí, o Neco, ele estava muito feliz. E no momento que ele olha pra janela, ele vê meio que o gatinho encapuzado, o gatinho lá sombrio lá na janela. E ele começa a ficar meio tonto, ele começa a ficar meio maluco e ele acaba desmaiando. Então, durante a noite, meio que cai um raio dentro da casa do Neco que começa a pegar fogo. A casa do Neco fica em chamas e ele fica procurando seus pais. O Neco fica super amedrontado procurando seus pais, que eles estão na frente de onde está a porta do banheiro. Enquanto isso, além dele estar imaginando os monstros durante o fogo, ele consegue ver a mãe do Neco se aproximando. E a imaginação dele é tão fértil que ele consegue ver algumas pessoas meio com um saco na cabeça puxando ele até a mãe dele. No momento que ele chega perto dos pais adotivos dele, eles saem direto da casa correndo e vão direto para o hospital com uma ambulância. Mas tem um porém, tem alguém em cima da ambulância, a irmã do Neco. E é assim que o jogo acaba. Bom, gente, esse é o jogo Neco Mills. Eu sei que no final ficou bem estranho a história, mas é porque o jogo é meio que espanhol e não tem tradução para português. O jogo é em espanhol, inglês e outros países aí, mas português não tem. Então é bem difícil também achar vídeos de Neco Mills contando a história sem ser espanhol ou inglês, porque é complicado. Pouca gente conhece esse jogo, mano. Então é muito difícil fazer vídeos de Lost Media, vamos dizer assim, sobre esses jogos esquecidos. Mas eu lembro de estar vendo gameplays do Tex, que inclusive o canal dele vai estar aqui na descrição, porque foi ele que me lembrou desse jogo. E o jogo é bem divertido, recomendo bastante, tem na Steam se você quiser jogar. O jogo é bem baratinho. Então é isso.
Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.